Exato. Mas vamos lá, vamos começar de matéria logo. É o seguinte, eu já venho falando para vocês que está se formando uma aliança global e essa aliança não precisou de dinheiro, né, do pagador de impostos para formar um foro de São Paulo, não. Não é a aliança maquiavélica esquerdista para deixar todo mundo na miséria e controlar tudo, não. É uma aliança que está surgindo porque sujeitos que pensam que os seus países podem ser grandes resolveram se unir. E duas figuras que estão alinhadas com Donald Trump são esses dois. Eu já tinha avisado para vocês. Netanyahu e Milley, né, juntos, se juntam a Trump contra órgãos multilaterais. Cara, é o follow the money. Todo mundo entendeu, tá? Entendeu que, na verdade, né, a estrutura globalista estava sendo utilizada para manutenção desse sistema corrompido esquerdista no poder. E, sabe, o remédio é amargo. Mas para que esse remédio amargo seja aplicado, você precisa ver pessoas que já se curaram. Senão ninguém topa esse remédio amargo. E o Bukele, lá em El Salvador, foi o primeiro a aplicar esse remédio amargo. O que acontece agora? Acontece que a gente simplesmente tem uma nova visão de que vai doer agora enfrentar o sistema. Mas depois o resultado vem. Então, a união entre Netanyahu, Milley, Bukele, Trump, Melania, próprio Daniel Noboa, Santiago Penha, essa turma que está se unindo, né, para trazer uma nova visão. E logo, logo, muitos líderes de direita vão vencer com o regresso do Donald Trump. Só que você tem que entender o seguinte, esses caras que entraram no poder agora, o Trump e o Musk, não entraram para brincadeira. Eles vão ter que rodar a baiana e vão ter que enfrentar realmente. Não dá para ficar nessa de, eu vou criar uma história. Não, é chegar e fazer aquilo que eles queriam fazer com eles. Se dependesse hoje da esquerda, o Trump estava preso, o Musk estava preso, todos eles já estavam presos. Então o que eles têm que fazer? Dar a resposta à altura. Olha só isso aqui. Muito se descobrirá. E aí, descobrir-se-á, se isso ficar comprovado, que o maior genocídio da história foi fabricado. Relatório de agência dos Estados Unidos, e isso ainda durante a gestão Biden, tá? 26 de fevereiro de 2023. Não é o Trump. Só que liberaram, mas não investigaram. Relatório de agência dos Estados Unidos afirma que Covid-19 surgiu de vazamento de laboratório chinês. Opa! E se o Trump investigar agora e ficar comprovado que realmente foi isso? Hein? Que foi um plano, né, para desestruturar o sistema e dar força para a esquerda. Eles viram que a esquerda estava caindo e apostaram, né, num jogo muito alto. Vamos lá. Gazeta do Povo agora. Funcionário admite financiamento dos Estados Unidos a pesquisas com o coronavírus de morcegos em Wuhan. A coronavírus surgiu em Wuhan. Advindo de pesquisas, segundo eles informam, dos morcegos. E aqui se descobre que um funcionário falou, olha, teve dinheiro do governo norte-americano para financiar, né, pesquisas do coronavírus. Então, vejam que eu estou pegando matérias de jornais. Eu estou pegando aqui a G1, eu estou pegando aqui a Gazeta do Povo. E o que nós chegamos aqui para entender um pouco mais? O S8. Opa! O que nós estamos entendendo disso, né? Está se mostrando que trilhões e trilhões de dólares foram utilizados para financiar uma agenda global de esquerda. Deixa eu te explicar. O próximo Bukele poderia ter sido o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma das figuras que incomodou muito o sistema aqui no Brasil. E outros Bolsonaros iriam surgir. Nada me tira da cabeça que hoje a Argentina tem um governo de direita porque o Bolsonaro esteve aqui antes. Não me sai da cabeça o vídeo dos argentinos gritando e falando, nós precisamos de um Bolsonaro pra gente. E o Milei entrou. Só que o Milei entrou já vacinado, depois de ver falhas que aconteceu aqui com o Bolsonaro. Então, quando aconteceu a pandemia, a gente sabia, né, que alguns governos simplesmente precisavam cair. Mas não vamos longe, não. Quem estava na presidência? Trump. CNN, matéria de 22 de outubro de 2024. Análise. A pandemia foi determinante para a derrota de Donald Trump em 2020. Alguém tem dúvidas que a pandemia foi determinante para a derrota do Bolsonaro em 2022? Então, aqui, a linha de investigação é de que o governo Biden, juntamente com os chineses, pode ter financiado o maior genocídio da história.
Essa é a linha de investigação que está sendo esposada, né? Olha só, o Thomas, ele publicou o seguinte, breaking news. Documentos explosivos revelam que a NIAID e a USAID, do Dr. Anthony Fauci, pagaram mais de 40 milhões em fundos para um cientista de Wuhan. 40 milhões de dólares, né? Wuhan é onde começou a pandemia. Pouco antes dele se tornar o infame paciente zero da Covid. Opa, então quer dizer que um cientista foi o primeiro indivíduo a pegar Covid, ao paciente zero. E esse indivíduo recebeu da USAID 40 milhões de dólares. Estranho isso, né? A data de inconclusão desse financiamento, 2019. Peraí, deixa-me ver se entendi direito. O NIAID, de Fauci, e o USAID enviaram mais de 40 milhões em apoio dos contribuintes americanos a um cientista de Wuhan que estava trabalhando na pesquisa sobre o surgimento do coronavírus em morcegos, que também se tornou o paciente zero da Covid-19. Pois é exatamente isso que o Elon Musk acaba de revelar. É exatamente isso, né, que eles querem provar. Que Biden, Kamala e os democratas foram responsáveis para que o vírus chinês tivesse nascido em laboratório.